Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, seguindo na sequência das lives aqui do Instituto Rotier, nós vamos fazer uma série muito especial. É a série de Recebi meu Clean Check. E agora? Né? Opa, vi aqui, doutora Cecília está batendo aqui na porta. E é um tema que foi muito pedido aí no Instagram do Instituto, né? Afinal, quais são os pontos que a gente tem que observar quando está fazendo previamente a aprovação do Clean Check? Olá, Cissa, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, melhor agora que você. Estava falando aqui para o pessoal sobre a série de lives que a gente vai fazer, especialmente com os planejadores, né? Olá, Elpidio também aí, o planejador, para que todos nós, né, toda a comunidade de ortodontista que faz Invisalign tenha como se fosse assim um roteirinho, né, antes da aprovação do seu Clean Check, né, Cissa? Isso, é muito importante e é muito interessante porque sempre tem um detalhe, por mais que a gente tenha o hábito de fazer com certa frequência, sempre tem algum detalhe que vai ser lembrado, né? E a gente, olha, é verdade, estava deixando passar. Então, sempre muito importante. Isso, e a gente vai falar aqui todo o segredo dos nossos planejadores, tá? Hoje a gente começa com alguns pontos importantes e depois a gente vai dar sequência nas próximas lives. Mas eu queria pedir, Cissa, eu chamo Cissa, que você se apresentasse aí para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Obrigada, Flávia. Boa noite para todo mundo. Eu sou a doutora Cecília Nuremberg, sou professora e planejadora do Instituto Rotier, sou a coordenadora dos planejadores do Brasil, né, que fazem as consultorias. Não sei se todos vocês conhecem as consultorias, mas é um serviço muito legal, muito válido, que engrandece a qualidade dos nossos tratamentos com Invisalign. Eu sou, além de professora e planejadora do Instituto, sou amiga da Flávia já desde a nossa especialização da UF e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sou de uma família de dentistas e ortodontistas também. E assim como todos vocês que estão nos ouvindo, a gente está sempre buscando a excelência no que a gente faz, porque a gente ama o que a gente faz e a gente quer o melhor para os nossos pacientes. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da experiência que a gente tem tido aí trabalhando no Instituto Rotier. Sim, isso é importante falar também a nossa formação, né? Nós fizemos a pós-graduação juntas na Universidade Federal Fluminense, em Edgewise, né? Então, toda a nossa essência ali é ortodontia tradicional, se é que se pode dizer assim, né? Ortodontia com dobras, com brackets, e hoje estamos aqui para discutir especialmente um roteiro pré-avaliação da sua aprovação no Clean Check, tá? Então, anota aí, papel e caneta na mão, que eu vou fazer a pergunta para a Cissa. Recebi meu Clean Check. E agora, Cissa, como saber se eu posso aprovar com tranquilidade ou não? Então, essa é a pergunta do milhão, né? Na verdade, todo mundo tem essa dúvida e todo mundo segue algum roteiro para fazer essa checagem. A gente, com a nossa experiência, foi estabelecendo alguns itens que não pode faltar, né? E a gente vai começar a falar deles, não sei se vai dar tempo de falar todos, mas o mais importante, o que geralmente a gente começa o Clean Check e vai olhar, é o plano oclusal. Por quê? Porque se a gente tem uma alteração no plano oclusal que não foi detectada pelo técnico, né, por deficiência de observação ou qualquer situação, a gente pode fazer essa correção do plano oclusal já com as ferramentas 3D, e isso evita uma perda de tempo também, um vai e vem para o técnico e agiliza o nosso processo. Então, como é que a gente faz essa checagem de plano oclusal? Se a gente tem uma dúvida a respeito da alteração de plano oclusal, já desde a primeira consulta com o paciente, a gente já começa a pegar instrumentos que vão auxiliar no nosso diagnóstico. Quais seriam esses? As fotos que a gente tira no consultório, né? Então, é uma situação... Todos vocês já passaram por isso. A gente vai fazer as fotos, o paciente fica até meio constrangido às vezes. Ah, parece foto de polícia, de frente, de lado, né?
mas é um momento também para a gente descontrair um pouquinho e também ficando mais à vontade com o paciente. Então, sempre na hora da foto com um sorriso, a gente pede para que o paciente fique com a boca entreaberta e os dentes entreabertos, para que a gente possa ter uma visão clara da borda incisal dos dentes superiores, né? E com isso a gente tem uma correta visualização da linha oclusal e compará-la com a linha bipupilar, se estão paralelas, né? O momento de tirar essa foto, às vezes o paciente fica tímido, não consegue fazer esse sorriso que a gente pede. Então, a gente também tem outros recursos que a gente pode utilizar, que é a colocação daquele palitinho de picolé, pede para o paciente morder e tira a foto com aquele palitinho. Aquilo também vai dar para a gente uma noção se aquele plano oclusal está inclinado ou não. E isso vai ajudar a gente a orientar a nossa análise no ClinCheck. Então, com o ClinCheck aberto, a gente vai avaliar se está paralelo ou não, né, a linha oclusal com o plano bipupilar, e a gente vai ver se precisa fazer alteração ou não. Como é que a gente faz essa alteração? Para auxiliar na nossa percepção, a gente gosta de trabalhar com a foto aberta no PowerPoint, porque no PowerPoint a gente tem as ferramentas de linhas que a gente pode utilizar para auxiliar nessa mensuração da proporção de inclinação ou não do plano oclusal. E aí, com essa ferramenta aberta, a gente abre também, habilita a parte de plano oclusal do ClinCheck, que fica lá em configurações, né, Flávia? Sim, você tem aí para mostrar para a gente? Ali, ó. Tá vendo ali onde tem ferramentas, né? Isso, ferramentas, então, porque antes a ferramenta de plano oclusal ficava na linha ali de ferramentas utilizáveis. E agora, como aumentaram algumas ferramentas, eles colocaram o plano oclusal ali nas configurações, nas ferramentas, tá? Então, você clica ali, automaticamente vai aparecer o modelo inicial, não é o modelo no final do tratamento. Você habilita a grade, e com a grade habilitada, você consegue fazer essa mensuração. E aí a gente tem a ferramenta de alterar o plano oclusal no sentido horizontal, como a Flávia está mostrando, ou no sentido vertical. E a gente vai vendo essa comparação de acordo com a foto que a gente tirou. A alteração no plano vertical é uma alteração que geralmente não vai ser tão relevante na decisão do plano de tratamento. Ela é mais visual mesmo para auxiliar a gente, porque às vezes a foto foi tirada de um plano ortogonal alterado. Então, essa ferramenta vertical vai ajudar a gente a ter uma certeza se a gente está indo no caminho certo. Mas quanto ao plano de tratamento propriamente dito, o que vai ter mais relevância é a ferramenta horizontal. Então, a gente altera essa inclinação de acordo com o que a gente viu na foto do paciente ou lá no PowerPoint. Quando a gente acredita que está bem próximo do ideal, né, está igual, está coincidente, a gente aperta na tecla aplicar. Automaticamente o nosso modelo vai estar ajustado quanto ao plano oclusal. E aí a gente pode dar continuidade na nossa análise, né, na nossa avaliação do ClinCheck, para então, se necessário, fazer alguma alteração. Sim, Cissa, eu até apertei errado, eu apertei cancelar, mas aí basta voltar e aqui a gente coloca aplicar. Ó, e lá, como a Cissa falou, volta para que seja possível fazer toda a alteração. Né? E aí eu não preciso falar para o técnico, Cissa, que eu fiz essa alteração? Não precisa, porque já fica salva no sistema e ali nessa barra lateral que a Flávia está mostrando, não sei se vocês já perceberam, mas todas as nossas alterações vão ficando ali registradas. E a de plano oclusal também fica ali registrada, inclusive numericamente, quantos graus a gente alterou desse plano oclusal. Então não tem a necessidade da gente enviar para o técnico e esperar o retorno. Né? E isso é muito bom porque facilita e agiliza o nosso trabalho. Olha que barato, a gente fez agora, tempo real, hein? Fizemos agora e olha só o que aparece aqui. Como Cissa falou, a alteração já está aqui com o número, né? A gente então Exatamente. precisa comunicar para o técnico. Muito legal, Cissa. E eu vou deixar aqui também, já vou seguir para um caso que a gente gosta muito. Né? Esse caso ele foi feito numa consultoria que se chama PP VIP,
onde o doutor ele fica 1 hora com um dos nossos planejadores, tá? Você pode ficar à vontade para escolher o planejador. E nessa 1 hora, você pode discutir casos, tirar dúvidas. E esse app VIP foi feito com a doutora Betânia e doutora Tainá, tá? Nós agradecemos muito as duas pelo caso que nos permitiu trazer aqui para vocês. Olha a inclinação do plano oclusal da paciente no início do tratamento, que foi ajustado lá no ClinCheck, e aqui ao final. Olha que resultado sensacional, né? Ficou maravilhoso. E esse caso foi feito, como diz o Eduardo, né, num Whole One, ou seja, uma sequência apenas a gente já conseguiu esse resultado, né? Então a diferença do planejamento, quando a gente faz um planejamento consciencioso, né, a gente consegue um resultado muito interessante. Claro que a gente depende de colaboração do paciente, e também tem a parte fisiológica, que alguns pacientes têm uma resposta mais rápida ou não, mas é muito interessante quando a gente vê que realmente é um resultado muito bom, né? Alguns colegas às vezes questionam, mas eu não vou precisar de nenhuma mecânica auxiliar, não vou precisar de um mini parafuso. Não, se o caso é bem planejado e em algumas situações até algum tipo de sequenciamento diferente a gente precisa fazer, ou uma ancoragem, né? Então aí a gente consegue resultados muito bons. Excelente, Cissa. Então, você diria que a primeira coisa quando eu receber o meu ClinCheck, a primeira coisa que eu tenho que ver no meu ClinCheck é se o plano oclusal do modelo virtual está espacialmente inclinado, tal qual é o real. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Primeiro passo. Por quê? Porque senão a gente já vai começar a planejar o nosso erro, né? Nós vamos planejar um caso errado e geralmente quando existe um caso de plano oclusal inclinado, quando a gente começa a fazer o alinhamento, se a gente não faz essa correção, esse plano oclusal inclinado fica mais nítido, mais visível. E aí o paciente geralmente, às vezes não tinha percebido que tinha, começa a perceber e fala, mas doutor, eu vim consertar o meu dente e ele está ficando mais torto. Né? Então é importante que a gente tenha essa percepção também. Muito bom. Ana Bicudo está aqui com a gente. Oi, Ana Cristina. Nossa, Ana Cristina, parceirona aí das nossas consultorias, né? E é legal porque da Ana Cristina, a gente muitas vezes pega o inicial, o primeiro caso, e depois adicionais, a gente discute ali o que a gente conquistou na primeira sequência, né? O que a gente vai precisar ajustar agora na fase de adicionais. Então, ponto número 1. Né? Então, para vocês que estão aqui, já anotarem para amanhã, quando receberem o seu ClinCheck, avaliarem. Ponto número 1. Se o plano oclusal virtual está inclinado tal qual o real. Mas alguns devem ter a seguinte dúvida, Cissa. Será que não estaria correto? O que a gente percebe nas nossas consultorias? Que muitas das vezes, quando a gente vai encaixar foto no IPU, da região intraoral, a gente acaba corrigindo essa inclinação. Ali o técnico não está vendo o plano bipupilar do paciente, ele só olha para a foto intraoral. E ele vai receber aquele escaneamento, né, o modelo virtual. Então, ele vai colocar espacialmente esse modelo virtual de acordo com a foto que ele vai receber. Então, o problema aí é na referência. Se a gente corrige essa inclinação do plano do paciente com a foto, o registro do plano oclusal virtual no espaço também vai estar errado. E fala, Cissa. Aí a gente vai entrar no segundo tópico que a gente utiliza também, né? Que é exatamente isso, a conferência do modelo real com o modelo virtual. Porque, lembrando, os técnicos que fazem esse modelo pra gente, eles não são dentistas. Né? Então, eles muitas vezes podem até ter alguma dúvida, mas eles vão avaliar com a informação que eles têm. E às vezes a gente sabe que quando está tirando a foto, por exemplo, do paciente, o paciente dá uma entortadinha, morde diferente, fica com a boca um pouco aberta, né? Então é importante que a gente se atente a isso também e verifique sempre se o modelo real está condizente com o virtual. Às vezes o problema não é a nossa foto, às vezes é o registro do byte. Às vezes é o escaneamento. Então, a gente tem que detectar se existe alguma alteração, aonde ela está, e fazer a correção. Só que essa correção a gente não consegue fazer com as ferramentas 3D. Essa sim a gente tem que pedir para o técnico.
E a gente tem que saber qual referência a gente vai utilizar para que ela ocorra. Por quê? Porque se as fotos estão adequadas, né? Se as fotos estão coincidentes com o que o paciente apresenta em boca, a gente pode usar as fotos como referência. E isso agiliza também o processo, né? Então, a gente solicita ao técnico, altere, faça a correção do modelo virtual, use as fotos como referência. Mas, às vezes, as fotos estão erradas. Então, a gente tem que verificar com a nossa ficha clínica, com nossas informações, e aí a gente, às vezes, tem que solicitar para o técnico a habilitação para um novo escaneamento ser registrado, né? Mas, às vezes, é só o byte, é um ajustezinho fino. Então, como é que a gente consegue resolver isso sem precisar escanear novamente? A gente pode fazer pedir para o paciente voltar no consultório e a gente faz o registro oclusal dele com aquele papel carbono, tiramos as fotos oclusais e solicitamos que o técnico faça o ajuste do byte de acordo com as fotos. Isso também é muito eficiente. Ótimo, Cissa. Eu vou voltar aqui numa pergunta, Dr. Carlos Antunes. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Se o plano oclusal transversal está inclinado e com sorriso gengival, Carlos já bota uma dificuldade aí, tá certo? É a nossa realidade, né? Plano oclusal transversal inclinado com sorriso gengival. Colocaríamos dispositivo de ancoragem temporária, os mini implantes? Carlos, quando a gente tem uma inclinação do plano, a gente vai ter que fazer intrusão em um quadrante e extrusão no outro quadrante. A intrusão é um movimento bem difícil, né? Até 2 milímetros, a gente faz uma intrusão segmentada, e que é muito previsível. Além da intrusão segmentada, a gente coloca alguns attachments fakes na oclusal dos dentes posteriores para ajudar nessa intrusão. No outro quadrante, fazemos extrusão. A partir de 2 milímetros, concordo com você. Aí nós colocamos e indicamos a instalação de mini implantes para que a gente tenha maior efetividade nessa intrusão e correção, tá bom? Muito obrigada aí pela pergunta. E lembrando um detalhe, né, Flávia, a respeito do plano. Claro que a gente não está falando sobre o tratamento agora, mas lembrando que muitas vezes a alteração de plano oclusal, dependendo da magnitude, dependendo do que o paciente também deseja do tratamento, a gente vai fazer a correção apenas na região anterior, o que muitas vezes também facilita, né? Às vezes a queixa do paciente é só estética, ele não quer um procedimento tão longo de correção total desde molar. Então daí a gente também opta por uma correção mais anterior. Excelente ponto, Cissa, porque a Cissa colocou aqui, e gente, eu chamo Cissa porque a gente se conhece há muito tempo, tá? A doutora Cecília colocou aqui um ponto que também é muito importante no nosso clean check, deixar dentes sem mover, né? Dentes sem movimento, porque vão servir como ancoragem e não vão dar nenhum ganho, nem estético, nem funcional, se a gente fizer, se a gente colocar uma intrusão nos segundos molares ou terceiros molares. Eles podem ser usados aí como ancoragem e ajustarmos a inclinação do plano a partir de primeiro molar ou a partir dos prés, dependendo aí da magnitude. Excelente ponto, Cissa. Então, o primeiro ponto, a gente que agradece. Obrigada. Primeiro ponto seria a inclinação do plano. E segundo ponto, só para fixar bem, Cissa. O byte, né, a questão do modelo real com o virtual, né, a conferência desses detalhes, para que a gente faça um ajuste adequado. Até porque, muitas vezes, se a gente tem um modelo virtual diferente do modelo real, a gente pode estar errando desde o planejamento. Por quê? Aí já entra no terceiro item, eu antecipando aqui, que são as linhas médias. E eu falo isso porque numa consultoria recente, nós tivemos esse problema. Houve uma diferença entre modelo real e virtual, e o doutor desse caso solicitou a correção da linha média para um lado, mas no modelo virtual a linha média estava para o outro, então a correção estava sendo feita toda no sentido contrário, né? Vamos exemplificar, a linha média superior era para ser corrigida para a direita, mas de acordo com o byte, com o modelo virtual, ela estava desviada para a esquerda, então estava sendo corrigida para a direita. Se a gente não tivesse ficado atento a esse detalhe, a gente tinha aprovado um caso que ia piorar a situação da paciente, né?
E aí a gente ia perder além do tempo, né? A gente perde também a paciência do paciente também, né? Que colabora e fala, poxa, mas piorou ainda, né? Sim. E Camila Braz Cavalheiro pergunta: gostaria de sobrecorrigir, eu acho, gostaria de sobrecorrigir a extrusão e intrusão para corrigir o plano? Nós sobrecorrigimos, acho que é essa pergunta, né? Nós indicamos a sobrecorreção da extrusão e intrusão para corrigir o plano? Geralmente depende da magnitude, né? Mas sim, geralmente é um protocolo nosso sobre corrigir. Inclusive, é importante você falar isso para o paciente, porque quando a gente mostra o planejamento para ele, às vezes ele vai ver que está torto para o outro lado, né? E é um questionamento que ele tem em relação a isso também. Algumas sobrecorreções que a gente faz são bem nítidas. Então é importante a gente entender que essa sobrecorreção é necessária para que a gente tenha essa margem de segurança para que a correção do plano oclusal ocorra efetivamente. Aqui eu até voltei naquele caso que a gente mostrou da inclinação do plano. Olha como a gente finaliza. Inclinado ao contrário, né? Sim, sobrecorrigindo, como o Cissa falou, em alguns casos, para que a gente tenha uma maior previsibilidade. Camila Braz pergunta em quantos por cento em média dessa sobrecorreção. Camila, falar de percentual em um caso específico, né, é complicado. Como a Cecília falou, depende da magnitude do início. Porém, eu vou te dar uma dica já para você usar amanhã, caso você tenha, eu acho que você tem um caso aí de plano oclusal inclinado. Sobrecorrija até que ao final você tenha esse plano invertido. Se você tem o quadrante 1 mais baixo que o 2, você deve sobrecorrigir até que no final o 2 fique mais baixo que o 1, tá? E assim você vai ter sucesso no seu tratamento. E a sugestão também, já interferindo mais um pouquinho, caninos, gente. Canino, quando tem alteração muito grande nos caninos, né? Porque às vezes a alteração está mais nos incisivos, mas quando os caninos estão muito discrepantes, é importante que a gente pese um pouquinho mais a mão nessa correção, porque a gente sabe que o canino é um dente mais difícil de movimentar. Josiane diz e participa, muito obrigada, Jo, que quando temos a oportunidade de escanear o paciente no consultório, temos maior controle sobre o plano oclusal, bite, etc. Concordo muito, Jo. Ter um scanner ali do nosso lado, eu vejo que é uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima para o profissional, né? É toda aquela questão visual, encantadora, ok, mas ter o scanner é uma ferramenta de diagnóstico que nos ajuda muito na nossa rotina. Inclusive no fato de o paciente não precisar ficar voltando, né, na empresa para refazer, em casos em que a gente necessita refazer, a gente já tem essa praticidade também, o paciente se sente mais à vontade, né? Isso. Então, ponto número 1, Cissa, quase acabando, 2 minutos para acabar a live, mas eu vou deixar com gostinho de quero mais. Primeiro ponto que eu tenho que ver no meu Clean Check. Plano oclusal. Segundo alteração ponto, do plano oclusal. Bite, modelo virtual e modelo real. Ótimo. E como a gente tem 2 minutinhos, fala um pouquinho do nosso terceiro ponto, que também é super importante. Então, a gente falou das linhas médias, né? Mas eu queria falar do jump, que é muito importante. A gente tem que verificar se existe um jump ou não no planejamento. Por quê? Esse jump vai ser necessário, ele vai ser importante, mas ele é possível? Esse jump, ele está vertical ou antero-posterior, né? A gente não pode planejar um caso com um jump antero-posterior em um paciente sem crescimento, que não é cirúrgico e que não vai utilizar Precision Wings. Então, daí, nesses casos, a gente tem que solicitar essa remoção do jump para o técnico, porque essa também é uma das coisas que a gente não consegue fazer com as ferramentas 3D. A gente só consegue visualizar esse jump. Perfeito. E como é que eu peço? A gente só solicita, por favor, remova o jump. Tá? É bem simples, mas é importante a gente detectar esse jump, né? Então, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente põe a linha de tempo do tratamento e ao final do tratamento os modelos ficam desocluídos. A gente, meu Deus, vai terminar com a mordida aberta, né? Não, é que às vezes tem o jump, mas o sistema colocou lá para ocultar essa correção da mordida. Então, a gente tem que selecionar a ferramenta certa,
de preferência visualizar o final, para que a gente possa mensurar exatamente qual é o jump que está acontecendo e aí sim decidir tirar ou não. Exato. Jump, para quem não sabe, é um salto de mordida que o ClinCheck simula, né? Como se a mandíbula viesse para frente ou a mandíbula viesse para trás. Esse é o jump anteroposterior. Ou com uma simulação da mandíbula subindo, que é a simulação do jump vertical. Ou a simulação da mandíbula girando, que é a simulação de uma correção de linha média. E aí, em alguns casos, nós mantemos o jump, em outros não, tá? E vamos falar aqui rapidinho nos casos que a gente mantém o jump, só para reforçar. Casos com precision wings, pacientes em crescimento com correção anteroposterior, com uso de elástico, pacientes com mordida aberta, onde a gente tem intrusão posterior, a gente aceita o jump vertical, e pacientes com preparo ortocirúrgico. São esses os casos que a gente aceita o jump. Nos demais, é preciso avaliar se realmente esse jump ele é previsível. Ele é simulável, mas será que ele é previsível? Muito obrigada, Cissa. Muito obrigada, pessoal que esteve aqui com a gente. Doutor Carlos, que fez essas perguntas. Camila, Josiane, que participou aqui também com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Cissa? Obrigada, pessoal. A gente está à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Foi um prazer. Agradeço a presença e a atenção de todos. Flávia, como sempre, muito bom. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Beijo, Cissa.